E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd and the Geek. Eu sou o Thiago e hoje voltaremos a falar sobre séries, então bora lá! Muito bem, voltamos de novo às atividades do canal. E agora vamos voltando a falar de assuntos que nós sempre falamos assim, que vocês sempre gostaram muito. Vamos voltar a falar de séries. Então, bora lá. A primeira série que eu vou falar agora vai ser a série The Flash. E o que rolou essa semana? Muito bem. O irmão de Clyde Mardon voltou. Só que agora ele quer vingança contra Joe por ele ter matado o irmão dele. E para isso, ele não vai poupar esforços, nem que ele precise matar toda a cidade para isso. Então o que ele faz? Ele segue Joe e faz com que chova só em cima do carro e taca-lhe um raio em cima do carro. Só que felizmente o Barry estava com ele, então ele tirou ele do carro a tempo. Só que não deu muito, ele voltou a atacar a delegacia. E lá ele matou o chefe da polícia. Até que uma hora ele conseguiu finalmente raptar ele e levou ele para a cidade, para cima do topo de um prédio. E lá ele começou, no topo de prédio não, em cima do porto da cidade. E lá ele ergueu um tsunami gigante. E daí o único jeito era se o Barry corresse em toda a costa da cidade a uma incrível velocidade, para que assim ele fazer tipo uma barreira. Já voltando nesse assunto da barreira, também rolou nesse episódio que o Cisco ele decidiu, depois de tudo isso que rolou com o Dr. Wells, ele decidiu finalmente descobrir por que o campo de força falhou naquele dia. E ele descobriu que na verdade ele não falhou, que na verdade aquele Flash Reverso nunca foi capturado, que na verdade ele era um holograma que o Dr. Wells programou para pensarem que o Flash Reverso estava ali. Entenderam? E nisso ele... como eu posso dizer? Nisso ele começa a causar uma ilusão, uma miragem de velocidade. O que seria a miragem de velocidade? A miragem de velocidade imagina como um ventilador. Quando ele está girando, a gente não tem a impressão de que tem mais de 3 ou 4 passos dependendo do ventilador. Pois é, exatamente isso. É tu pensar que uma coisa tem duas coisas da mesma coisa, só que na verdade é só a velocidade que está confundindo o teu olho. Isso aqui, ó. Só que ele fez uma velocidade tão incrível que na verdade ele conseguiu fazer tanto movimentos opostos, doentes diferentes, que ninguém conseguiu perceber. E por isso que ele ficava meio que como se estivesse tremendo, por causa dessa velocidade que ele estava usando. Entenderam? Voltando ao assunto da barreira. No início do episódio, o Flash estava correndo e ele acabou vendo ele mesmo como se tivesse outro dele correndo. E o Dr. Wells disse que era exatamente isso, era uma miragem da velocidade. Só que depois que o Flash está correndo lá no final do episódio, fazendo aquela barreira, correndo em volta da cidade, a gente acaba descobrindo que ele correu uma velocidade tão absurda que na verdade ele criou um portal e voltou no tempo. Por isso que ele conseguiu se ver. E acabou o episódio. E mais uma coisa. O Barry conseguiu sair da friend zone, cara. Pois é. Ele foi lá, conseguiu sair da friend zone e ele voltou no tempo. Então ele nunca saiu da friend zone. Próxima série. Supernatural. Muito bem. Tivemos a volta de Cole à série. Como assim? Cole é aquele cara que tava caçando o Jim por ele ter matado o pai dele. Pois é, agora o que aconteceu? Ele tá procurando amigos dele do exército
Porque aparentemente, depois de voltar de uma missão, eles começaram a ficar loucos. Eles tinham muita sede e a pele deles começou a ficar extremamente ressecada, como se eles tivessem desidratado muito. E eles vão ficando muito desidratados. E daí o único jeito de saciar a sede é se eles bebessem sangue humano. E depois de muito investigar, eles acabaram descobrindo que na verdade o que contaminou eles foi um vermicão. O vermicão, o que é que ele é? Ele é um bicho que ele se alimenta da água do corpo da pessoa. Por isso que ele tinha que ficar bebendo sempre. Tava sempre bebendo. E por isso que, além disso, ele pega muito sangue. Por isso que eles tinham sede de sangue mais especificamente. E, tipo, acabou que o Cole foi infectado por isso. E daí, então, a partir do Cole, eles conseguiram descobrir como é que eles podiam se livrar do vermicano. Primeira coisa, eles tentaram dar choque na pessoa, porque assim ele, digamos que, não gostasse do ambiente e saísse, só que não deu certo. Tanto que o Cole chegou a ter um infarto, por causa da corrente elétrica no corpo dele. E depois eles tentaram fazer uma sauna na cabana em que eles estavam. E que daí, para assim ele ficasse desidratado e o verme saísse dele. Deu certo. Só não deu certo para os outros dois parceiros. Por quê? O primeiro parceiro que morreu, ele na verdade ele foi lá, matou a pessoa, uma tenente do exército, e depois tomou gasolina e se matou. Acendeu e engoliu um fósforo. E o outro amigo, ele era esse que estava foragido, que teria passado o vermicão pro Cole. Só que esse não teve solução. E o outro jeito que eles conseguiram de deter o verme foi atirando na cabeça dele, e daí eles conseguiram se livrar do verme. Ok? Não tivemos nenhuma menção do episódio anterior, o que teria acontecido com Caim e com Jim depois daquilo. Próxima série é Arrow. Muito bem. No final do episódio passado, nós tivemos a incrível revelação de que na verdade Ra's al Ghul quer que Oliver assuma o lugar dele como Ra's al Ghul, porque na verdade esse é um título da Liga, é o título supremo da Liga. E o que rolou? Então foi basicamente assim: ele deu oferta e disse, tu tem um tempo para aceitar. Porque de cara ele não teria aceitado. Mas Ra's al Ghul disse que os amigos dele dariam as costas para ele, que a polícia daria as costas para ele e a cidade daria as costas para ele. E foram coisas que foram acontecendo durante o episódio. O detetive Lance, ele parou de apoiar o Oliver porque ele soube o que aconteceu com a Sarah. E ele culpa ele por não ter contado a ele e ter feito ele passar por tudo aquilo. E também, outra coisa que rolou foi que também ele acabou pensando: o que eu conquistei até hoje? Meu pai morreu, a minha mãe morreu, minha cidade sofreu 2 atentados terroristas, e qual foi outro? E eu fiz a minha irmã sofrer e se tornar o que ela é hoje. Entendeu? Começou a sentir muita culpa das coisas que ele fez. E daí ele foi tentado aceitar a oferta, porque além disso, Ra's al Ghul disse que ele comandaria a Liga. E que se ele quisesse dizer para eles pararem de matar, eles parariam. Porque aquilo é um título que esse Ra's al Ghul atual teve. Foi uma coisa que ele fez com a Liga e que ele podia fazer uma coisa totalmente diferente, que a lealdade deles é muito grande. Oliver rejeitou, e isso acabou gerando uma coisa não muito boa. Que coisa muito boa não é essa? Ra's al Ghul chegou com a roupa do arqueiro e começou a matar alguns criminosos, e dizer, matou, deixou só um vivo, e disse, agora vai e conta o que tu acabou de ver. E acabou. Muito bem, era isso que eu tinha pra contar. E
acho que essa semana já teremos mais um episódio de Gotham, que essa semana não teve. Ok? E tchau!